Boa noite a todos, né, aqui presentes, aos internautas também que nos assistem. Então, conforme, né, foi anunciado, nós faremos o estudo hoje do livro Vinha de Luz, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Está aqui no capítulo 22, que traz como tema corrigendas. Porque o Senhor corrige ao que ama e açoita ao qualquer que recebe por filho. Vem lá de Paulo, né, nos Hebreus 12,6. Quando os discípulos do Evangelho começam a entender o valor da corrigenda, eleva-se-lhes a mente a planos mais altos da vida. Naturalmente que o Pai ama todos os filhos. No entanto, os que procuram compreendê-lo perceberão de mais perto o amor divino. Máxima identificação com o Senhor representa máxima capacidade sentimental. Chegando a essa posição, penetra o espírito em outras zonas de serviço e aprendizado. A princípio, doem-lhe as corrigendas, atormentam os açoites da experiência. Entretanto, se sabe vencer nas primeiras provas, entra no caminho do conhecimento das próprias necessidades e aceita a luta por alimento espiritual e o testemunho de serviço diário por indispensável expressão da melhoria de si mesmo. A vida está repleta de lições nesse particular. O mineral dorme, a árvore sonha, o irracional atende ao impulso, o homem selvagem obedece ao instinto, a infância brinca, a juventude idealiza, o espírito consciente esforça-se e luta. O homem renovado e convertido a Jesus, porém, é o filho do céu, colocado entre as zonas inferiores e superiores do caminho evolutivo. Nele, o trabalho de iluminação e aperfeiçoamento é incessante. Deve, portanto, ser o primeiro a receber as corrigendas do Senhor e os açoites da retificação paterna. Se te encontras, pois, mais perto do Pai, aprende a compreender o amor da educação divina. É um capítulo muito importante para nós refletirmos, porque muitas das vezes vem em nossas mentes a análise, né, com relação se Deus é um ser tão bom e misericordioso, por que Ele permite que seus filhos sofram? Por que Ele permite que nós passemos, né, pelas provações terrenas, pelas dificuldades, cada um segundo as suas necessidades? Se Ele é um Pai de tão infinita bondade, por que Ele não poderia simplesmente ter nos criados perfeitos? Como isso seria? Há, até em outras teologias, a crença de que Deus criou os anjos, que são seres perfeitos. E há até a crença também de que um desses anjos, que era um ser perfeito, criado à imagem e semelhança do Senhor, se rebela contra ele e é expulso e vem para o plano terreno. E a esse anjo, ele se converte então na prática do mal, a fazer exatamente todo o contrário que aquilo que o Pai Celestial, que o criou, tinha ensinado. Então, como que a gente começa a refletir sobre isso? Então, são dois caminhos, né? O primeiro é esse. Se a gente vai por um percurso teológico que traz para nós a compreensão de que tem um Deus que criou a todos nós e que esse Deus criou seres perfeitos e seres imperfeitos, aí já cabe um questionamento da bondade infinita desse Deus. Porque se Ele é tão bondoso, Ele já não poderia criar
uma disparidade entre os seus filhos, entre as suas criaturas. Porque se ele criou um anjo, um ser que já surgiu a partir da sua criação perfeito, e aí cria a nós, aos quais somos denominados os homens, que são criaturas imperfeitas, as quais ele manda para este plano terreno, para termos aqui a oportunidade de aprender e principalmente de passar por provas que é ele que define. Então isso já começa a criar em nós um certo raciocínio crítico, não é? Uma certa rebeldia, não é? Eu até brinco, eu falo assim, se fosse por essa vertente, quando eu retornasse para o plano espiritual, e estivesse lá o Deus Pai Todo-Poderoso sentado para julgar os vivos e os mortos, que à direita passe os bons e à esquerda passe os maus, eu acho que eu já ia declaradamente um filho rebelde, revoltado. Porque eu ia chegar lá e já ia falar assim, já não acho justo eu ter que ter ido para lá, ter que ter sido testado, ter que ter sido provado, ter que ter tido uma única oportunidade, porque nesse delineamento teológico é uma única vida, não é? E aí a gente já vem para cá e entre nós ainda há outras diferenças. Porque às vezes eu nasço numa família abastada materialmente, consigo ter determinadas condições que um outro nasce numa família miserável. Eu já nasço num corpo físico perfeito e outro já nasce paraplégico ou aleijado. Para uma única oportunidade. Então, isso já não faz a gente começar a desenvolver uma rebeldia e a gente ficar com um raciocínio crítico com relação a essa compreensão desse Deus? Porque aí, a partir do momento em que a gente vai desenvolvendo a nossa inteligência e a nossa espiritualidade, não tem como a gente não colocar isso em voga. Porque a primeira coisa que tem que vir é, se és um pai perfeito e bondoso, como que ele mesmo já cria diferenças, ele já cria privilégios e ele já cria sofrimentos. Isso mesmo já depõe contra ele. Que aí não é um ser infinitamente bom. Porque se for um ser infinitamente bom, ele teria que ter criado todos igualmente e com as mesmas oportunidades. Assim não seria? Então, se ele já começou criando anjos, seres perfeitos, e nós, seres imperfeitos, já é o primeiro erro que depõe contra essa bondade infinita. E depois, como eu falei, e entre nós que viemos para cá, ele cria mais diferenças que entre nós, os que terão uma única oportunidade, para que nós possamos ser testados, aprender, colocar em prática, evoluir para chegar à imagem e semelhança dele. Então ele já tem filhos preteridos lá, porque os anjos não precisaram nem de passar por aqui. Eles já nasceram, perfeitos. Tem uns que têm 7 asas, né? Anjos, arcanjos, querubins, serafins, até eles têm categorias de grandeza. E nós, réis mortais que viemos para a Terra, para aqui estar com uma única chance e numa linha de largada que muitos já começam em desvantagem. Para chegarmos na linha de chegada,
E se não conseguiu, nós assim somos condenados ao fogo eterno do inferno. Dá para vocês ou quero mais? É um Deus bom, justo? Tem essa interpretação. A outra, que a espiritualidade nos traz, que o kardecismo, pelas obras, traz essa fé raciocinada, é que Deus criou a todos iguais e deu a todos as mesmas oportunidades de aprendizado e evolução. E assim como nas escolas terrenas, nós temos seres que já passaram, já aprenderam, já estão mais avançados no nível de evolução e esclarecimento, já tendo traços que lembram e se assemelham à imagem do Senhor, e temos seres que estão mais atrasados ainda, que ainda estão começando a firmar as pernas, que estão aí no início do caminho. E aí a gente entende lá, o que traz no Evangelho é que fala, vós sois deuses, porque nós somos criados igualmente e a nós é dado a oportunidade de aprender, colocar em prática e evoluir. Se estamos em aprendizado, de acordo com as nossas dificuldades, isso pode começar a criar umas certas diferenças entre nós. Então vamos pensar, todo mundo começou igual, surgiu do sopro do Criador. Só ler a Gênese, como que é formado o mundo, como começa a vir os primeiros espíritos ainda muito grosseiros, se aderindo a unidades microbióticas e que vai acompanhando, né? A matéria acompanha a evolução do espírito, até chegar na fase dos répteis, começa a sair dos mares, começa a subir nas árvores, começa a surgir os primeiros primatas, esses vão se aperfeiçoando e vai chegar até no homem sapiens que é hoje. Nós estamos falando do corpo físico. Mas o espírito que veio aderindo e aproveitando essas experiências, ele influencia na matéria e a matéria influencia no espírito. E ambos estão em processo de evolução. E como nós estamos em escolas, os mundos evolutivos, está lá no Evangelho, são escolas de aprendizado, nas quais os espíritos se matriculam, entre aspas, vêm, reencarnam para aprenderem, colocar em prática e evoluírem. E, de acordo com as suas necessidades, surgem as provações. Lembra da escola? Nós começamos lá no prézinho, primeiro ano, começa a ler e escrever, depois vai, de acordo com o que você vai adquirindo por você mesmo, aquela capacidade, aquele conhecimento de que cada série da escola vai te dando, você vai passando de ano e indo para uma série seguinte, não é assim? E nós, espíritos em estado de evolução, também somos assim. Somos criados aí, né, ao sopro do Criador. Essa essência é chamada de princípio inteligente, a qual ela vai ser estimulada e dadas a oportunidade dela se desenvolver por ela mesma, podendo chegar a um nível de evolução que se torna a imagem e semelhança do Criador, por ela mesma. Então agora eu começo a entender uma coisa. Esses ditos anjos, santos, esses espíritos que já são exemplares, que já estão no nível de esclarecimento e evolução, eles então não foram criados
perfeitos. Eles são espíritos que, como nós, já passaram e já estão chegando nesse nível de perfeição, se assim a gente pode falar, de perfeição. E, dentre esse nível ao qual eles chegam, a eles é dado a incumbência de serem tutores dos que estão atrás. Não lembra a organização da escola terrena? Aí tem a primeira série, segunda, quarta série, vai até o 9º ano, depois vem o ensino médio, vem a faculdade, depois vem a pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado. E o interessante que é, quando está lá na universidade, uma das atribuições dos alunos, praticamente quase todos os cursos superiores, sempre eles têm uma disciplina que é desenvolverem práticas de ensino e reforço para o ensino médio. A gente faz com que os alunos da universidade, que já estão no nível mais avançado de conhecimento, possam ir lá estimular, esforçar e ajudar os que estão mais atrás. E isso estimula. E eles vão evoluindo. Assim que acontece conosco. Nós estamos. Segundo aninho aí, né? A Terra é um mundo de provas e expiações. Nós estamos aí. E aqui, entre nós, os encarnados, temos diferenças em níveis de evolução? Temos. Assim como dentro de uma escola, você vai ter alunos ali de diferentes níveis de aprendizado e conhecimento, não é? Aqui nós temos. E aí, ao nós convivermos uns com os outros, nós teremos a oportunidade de um que está um pouquinho mais adiantado ajudar a gente, e também de nós, se tivermos um pouquinho mais adiantado, ajudar os outros. Assim também de entendermos que os que estão mais atrasados terão dificuldade de entender ou de se comportar como os que estão mais esclarecidos. Isso traz um alento para nós. Não estou falando que a gente quer os esclarecidos, não. Mas a espiritualidade a todo momento nos chama atenção para isso. Por que te incomodas tanto com o mal do outro? Por quê? Por que que o mal do outro tem tanta força e te afeta tanto? Para começar, se você já identifica que o outro tem algo mal e que você não compadece daquilo, significa que você está um pouquinho mais esclarecido. A primeira ação seria você ter o quê? Qual o sentimento que você deveria ter para com ele? Misericórdia. Compaixão. É a mesma coisa a gente pegar um aluno da universidade e ele tendo contato com as crianças que estão lá na primeira série, e aí as crianças querendo dar um beliscão nele, fazer língua para ele, e ele se deixar afetar por aquilo. Ao contrário. Às vezes a gente acha até engraçado, não é? Se tem uma criança que fica lá fazendo língua para você, você fala, ali gente, fazendo língua para mim, não é? Porque a gente está num grau de maturidade, de conhecimento, de que a gente sabe o nível que a criança está, que aquilo não nos afeta. Pelo contrário, a gente acha até engraçado, fica até com pena e tenta até ajudar a educar ela. Isso seria o comportamento normal dos que estão mais esclarecidos, com relação no dia a dia ao mal que se manifesta no outro. Se eu percebo que há um mal naquele outro e ele se manifesta, ele não deve ter acesso a mim. Porque a partir do momento que o mal do outro se manifesta e me afeta, é porque eu estou dando abertura para aquilo. Ou pior, eu sei daquilo que conheço,
Se o que o outro faz de mal me incomoda, me afeta, me agride em termos de me fazer ter reações negativas, significa que eu sei daquilo que eu possuo. E se aquilo lá me afeta, é porque aquilo também faz parte de mim. O outro é espelho de mim mesmo. O que eu vejo no outro de mal é porque eu já conheci aquele mal em algum lugar. E o primeiro lugar que a gente tem experiência é em nós mesmos. Se eu reconheço o bem no outro, é porque eu sei também, já tenho experiência daquele bem, que ele passa por mim. Então, o outro fala muito mais de mim do que eu imagino. Aqueles que são nossos desafetos, que nós não gostamos, têm muito mais a dizer de nós do que deles mesmos. Então, quando vem na questão das corrigendas, como é uma escola terrena, nós não estamos aqui de férias. É bom ir para a praia e tomar água de coco, mas a gente não veio para ficar fazendo isso o tempo inteiro. Nós viemos aqui, é uma escola na qual nós estamos matriculados. E como na escola, a todo momento nós estamos aprendendo e colocando conhecimento em prática. E a todo momento, como na escola, nós nos depararemos com provas. Na escola não vai ter a prova de matemática? Ah, mas eu não gosto de matemática. Mas você vai ter que fazer. Você vai ter que aprender. Vai ter que estar lá. E vai ter alguém que está um pouco mais à frente, que vai ter essa incumbência de te orientar, de te direcionar e de te corrigir. E aí a gente começa com a primeira escola que a gente matricula quando a gente chega aqui, ela é chamada de família. Família. Hoje nós estamos vivendo um momento que a humanidade, ela meio que vem, é 8 ou 80. Nós olhamos para as gerações passadas e identificamos muitas das vezes os pais na educação dos filhos, na corrigenda dos filhos, porque quando nós recebemos filhos aqui, isso é uma responsabilidade reencarnatória que nós assumimos muito antes de virmos. Nos nossos planos reencarnatórios, que foi o nosso plano de viagem aqui, que nós fizemos, né? Igual um livrinho, nós programamos tudo do tempo que a gente ia ficar aqui, o que a gente queria aprender, o que a gente queria conhecer, o que a gente queria fazer. E igual as viagens que a gente faz aqui, que a gente planeja 1000 coisas, e no final você passou o tempo todo dormindo no hotel, não fez nada, aqui também a gente faz isso. A espiritualidade mostra os planos reencarnatórios, são teses de doutorados memoráveis, de tanta coisa. Se a pessoa conseguir fazer tudo aquilo que ela planejou ao vir para cá, ao reencarnar, ela sai daqui, o espírito já vai pular até os próximos mundos, né? Ela já vai lá para os espíritos angelicais já. Mas programar é permitido. Agora, se você vai conseguir fazer tudo, muitos de nós viemos para cá e quando desencarnamos a gente fica correndo o nosso mentor espiritual, né? Porque você sabe que depois vai ser chamado para aquele papo que não é muito confortável, né? Quando você chega lá no plano espiritual, que você vai ser convidado para assistir um filme muito interessante. E você sabe qual que é o título desse filme? É Sua Vida. Então, será que a gente vai gostar de ver numa tela com um mentor espiritual do lado e com o nosso plano reencarnatório no colo? Vamos ver, então, fazer o balanço do que programou e do que realizou.
Então, eu acho que tem muita gente, né, até hoje ainda, né, penso em melhorar para a gente não correr desse momento, né? Porque será que vai ser prazeroso para a gente assistir o filme da nossa própria vida? Será que esse filme vai ser um filme de terror, um filme de ação, né? Drama? O que vai ser? Aí a gente tem que pensar com o que a gente está levando a vida. A gente programa tudo. Um filho mesmo está ali. Previsão. Eu quero chegar em determinado tempo da minha reencarnação, eu quero assumir esse propósito de ser pai e de receber um espírito como filho lá no plano terreno para dar direcionamento para ele. Assim como outro espírito vai me receber lá como filho, não é? E dar esse direcionamento para começar o que a gente vai receber vai ser algum espírito que a gente tenha dores e amores. Porque é a oportunidade da reparação do resgate, né? Esse ali, a gente já teve umas oportunidades, ele me ajudou nisso, eu ajudei nisso, mas prejudiquei nisso, então vem, vamos junto. Então vai vir, você recebe. Você tem a função de aplicar corrigendas, direcionar esse espírito. E aí? Por que eu falei que as gerações hoje estão muito 880? As gerações mais antigas, a corrigenda era muito rígida. E hoje a corrigenda está deixando de existir, não é? É um amor que tudo pode. Hoje há a compreensão de que o sim infinito, tudo que pede, tudo que faz é sim, que é um sinal de amor. E isso a gente vê no campo da psicologia, que às vezes um não vale por muitos sims. Ele ajuda muito mais. Ele faz crescer muito mais. Porque se a gente não faz essa corrigenda dentro da primeira escola, que é a família, a escola da vida vai estar lá, com a mão escancarada para meter a bufetada, sem dó, sem piedade. E, além disso, se a gente for direcionar para a escola educacional do mundo, que é para ensinar ciências do mundo, lá também ele vai ter corrigenda. Então, qual que é o nosso papel? As corrigendas, elas não podem ser vistas como algo negativo, mas sim como a oportunidade de se burilar, de se aperfeiçoar para evoluir. Nós somos diamantes brutos, que igual um ourives pega uma pedra de diamante toda suja, toda grosseira, e ali ele vai lapidando ela no esmeril, não é? Naqueles maquinários. Ele vai lapidando ela e ela vai tomando forma, ela vai ficando translúcida e ao final ela fica aquela pedra preciosa, maravilhosa, que é um diamante. Nós, em termos espirituais, nós somos espíritos brutos e nós precisamos ser lapidados. E para sermos lapidados, nós vamos precisar de corrigendas, nós vamos precisar de direcionamentos, nós vamos precisar de cortes, nós vamos precisar de nãos, de cantinho do pensamento. Isso tudo é necessário para nós entendermos os limites, os nossos limites, os dos outros, o do mundo, da vida. E nisso nós conseguimos nos tornarmos espíritos esclarecidos, sábios. Então, as corrigendas, elas não podem ser vistas como castigo. Igual no kardecismo, não existe o termo karma. Isso é um termo que vem do hinduísmo, budismo, que são outras correntes espiritualistas que creem na reencarnação como o kardecismo crê. Só que no kardecismo não existe karma, porque karma lá é entendido como castigo. A corrigenda é um castigo. Você vai ser castigado. Castigo é dor, é sofrimento. Não é aprendizado. Não é entendimento. A pessoa, ela entende aquilo que eu tenho que passar por isso
porque é um castigo. Ela olha aquilo ali muito mais como um sacerdócio, né, uma penitência. E a gente não pode ver isso desta forma. Assim como os problemas que nós passamos nas nossas vidas, as provas, as expiações, nós temos que entender isso. Nós temos dois caminhos a seguir, mediante as provações da vida. Um é a gente pegar toda aquela dor, aquele sofrimento e nos destruir. O outro é a gente pegar tudo aquilo e nos lapidar, nos tornarmos mais fortes e evoluir. Então, tem uma historinha que fala assim, os índios criavam cavalos e os índios amavam muito os cavalos. E um dia os índios estavam passeando com os cavalos e um deles caiu num buraco muito profundo. E os índios não iam conseguir tirar o cavalo de lá. Os índios, então, optaram por enterrar o cavalo vivo, para diminuir o sofrimento dele, acabar com o sofrimento dele mais rápido. E começaram a jogar terra em cima do cavalo lá embaixo. O cavalo não se deixou por vencer. A terra caía nas suas costas, ele sacudia, derrubava ela para debaixo dos seus pés e ia amassando ela. E o buraco foi se enchendo e ele foi subindo até ele dar conta de sair, se libertar. O que a gente está fazendo com as provas da nossa vida? As dores. A gente está deixando essa terra cair em cima da gente e nós estamos sendo enterrados vivos? Ou nós estamos tentando pegar isso tudo, aprender, nos lapidar e evoluir? Pegar essas dores, essas pedras do nosso caminho e com ela construir a nossa escada evolutiva. São os dois caminhos que a gente tem. Ou você se destrói, ou você se transforma. E é o que acontece muito. Nós temos no plano espiritual muitos espíritos hoje que já estão chegando na forma ovoide. O que é a forma ovoide? Eles já estão se deteriorando perispiritualmente. De tanta dor, sofrimento, eles estão se consumindo tanto que eles estão perdendo a forma espiritual deles e estão ficando como uma forma ovaloide, do tamanho de uma cabeça. E a gente fala, né? A espiritualidade usa um termo até que tem uma obra espírita, né? Um livro que fala a morte do espírito. Qual que é a diferença destes para outros que entenderam toda a dor e sofrimento, os erros, os acertos e optaram para, através disso, aprender, evoluir e dar continuidade à sua escada evolutiva? O Emmanuel uma vez falou com o Chico, e eu sempre lembro disso, né? Numa das leituras, que o Emmanuel fala com o Chico assim: compreendas que hoje os seres que vocês têm, que vocês identificam como seres mais iluminados, eles um dia já estiveram nas trevas. Aí eu fiquei pensando, falei, um espírito igual a ele mesmo, Emmanuel, né? Tão esclarecido. Ele, para chegar nesse nível de esclarecimento, de evolução, ele veio também da forma ignorante. Ele veio também passando por aprendizados, trilhando, errando, acertando, mas mediante as corrigendas, ele foi se aperfeiçoando para chegar no nível que ele se encontra hoje. Então, assim, é uma orientação muito sábia essa, porque nós também temos por base de, através dos nossos erros, muitas vezes nós queremos nos destruir por causa daquele erro. Mas a gente, nesse momento, não está sendo humano com a pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo. É entender que você é um espírito em estado de evolução.
e que errar é humano. Persistir no erro que é burrice, né? Então, se errou, é a maior oportunidade. Muitas das vezes, é outra fala da espiritualidade também, que nós podemos aprender pelo amor ou pela dor. E, infelizmente, a grande maioria de nós, seja isso pelo nosso próprio estado de evolução, nível de evolução, nós só damos valor ao aprendizado se ele vem pela dor. Olha um exemplo simples. Eu com meus alunos na universidade, muitas vezes a gente faz atividades de ensino, tudo, e durante aquilo nós já avaliamos eles. Aí a gente fala, ok, vocês atingiram aqui os requisitos que precisavam, né? Com relação a essa parte, já avaliamos, já está a nota aí. Aí eles ficam assim, não, mas não vai ter uma prova? Não, já teve. Vocês executando, vocês já estavam provando que vocês aprenderam. Aí eles ficam incomodados, eles ficam assim, uai, mas é só isso então? Vai ter só, então já tem uma nota? Nós já estamos condicionados, a gente fica esperando a dor. Ah, vai ter a prova de 7 horas até meio-dia, e vocês vão ter que, vai ter 1000 questões. Que se tiver uma questão só também não vale não, tem que ter muita, tem que transpirar, o nervo ciático tem que doer de estar sentado na cadeira, tem que dar dor na coluna, tem que dar hipoglicemia, igual uns desmaiam lá. Viu? E nós somos assim também. O aprendizado nosso aqui, ele é projetado por nós mesmos. A espiritualidade sempre fala isso, olha, o filme da sua vida, quem define o enredo e o cenário é você. Se você quer um filme de uma vida muito melodramática, muito sofrida, de muita dor, o universo vai projetar para você. Porque você está falando para o universo que é somente dessa forma que você vai sentir que está aprendendo, né? Aí eu, à medida que eu fui tomando consciência disso, eu sempre brinco e falo assim, não, eu aprendo muito fácil, pode ser uma vida muito feliz, muito bonita, né? Não precisa de ter tanta dor. E quando tem dor, a gente também tem que saber o prazo daquilo. A espiritualidade fala assim, olha, as provas duram o tempo que você necessita para aprender. Se você está passando por uma provação, tenta olhar para ela, abraçar essa provação e ver o que isso tem para te ensinar o mais rápido e resolve isso, que isso vai terminar rápido. Agora, se tem provações nas nossas vidas, corrigendas, que estão ali, arrastando, é porque ao invés de nós aprendermos, nós estamos pirraçando, resistindo e lutando contra. Já viu aquele ditado que fala assim, aceita que dói menos? Então, tem provas na nossa vida que nós temos que olhar para elas e tentar entender, aprender e pronto. Não tem que lutar contra. Elas estão ali porque elas têm essa missão. E elas durarão o tempo necessário para a gente aprender. E se a gente ficar lutando contra, pirraçando, tem gente que tem provações que estão se estendendo por reencarnações. Tem coisa que a gente está arrastando lá da outra, que você não aprendeu, não aceitou, veio aqui de novo. Você vai para uma próxima com isso? Vai. Então vamos, né? A gente ficar ali. Só para a gente ir terminando, aí a gente lembrando das corrigendas, né? Às vezes as pessoas ficam assim, eu queria ter a evidência, a clareaudiência, porque conversar com os mentores, aqueles mentores bonzinhos, né? Você acha que é bonzinho assim? O trato deles para conosco é para nos corrigir, nos ajudar a evoluir, não é? Então eles vão ser firmes. Diga-se lá de passagem o coitado do Chico Xavier, né? Vários relatos dele com Emmanuel.
um espírito de envergadura, alta envergadura espiritual. Lembrando de uma passagem, por exemplo, em Pedro Leopoldo, quando Chico foi acometido um problema numa vista, né, que estava ali sangrando e ele tendo dificuldade, né, não conseguia trabalhar, de tanta dor, o Emmanuel se manifesta e pergunta para ele assim: por que você não está trabalhando? Não chegou e falou: ai, tadinho, vem cá, né, deita aqui. Não, por que você não está trabalhando? Aí o Chico falou: ai, olha aqui, você não está vendo meu olho? Né, está doendo muito. Aí o Emmanuel fala assim para ele: sorte sua que tem 2 olhos. Ou seja, para quem estava com o olho doente, se tinha um são, já tinha a oportunidade de trabalhar, não é? Então, a gente vai entendendo, né, esses movimentos. Pode parecer rígido, como os pais nossos muitas vezes nos aplicaram corrigendas e naquele momento nós odiamos eles como as piores pessoas das nossas vidas, e hoje a gente olha para aquilo com um olhar diferenciado, não é? Pensando que graças a isso nós somos o que nós somos hoje. Então, esse capítulo traz essa reflexão para a gente. Quais são as corrigendas que nós estamos vivenciando nas nossas vidas? Elas têm muito a nos ensinar e elas têm muito a nos lapidar, moldar, nos transformar e evoluir. Agradeço a todos e até a próxima, né?